Boa noite a todos. Uma grande satisfação, alegria, privilégio poder encontrá-los mais uma quinta-feira para darmos sequência a esta épica jornada, difícil, desafiadora, hercúlea, mas nobre, de estudo, leitura da série psicológica da Joana de Ângeles. E estamos no nosso segundo livro, Autodescobrimento, transição do capítulo 4 para o capítulo 5. Quarto para o quinto capítulo. No capítulo 4, nós estamos falando um pouco sobre o inconsciente, inesgotável assunto, ilimitado, muito para pensarmos, analisarmos, associações, reflexões. E depois, iniciaremos o capítulo 5, Viagem Interior. Mas antes, eu gostaria de convidá-los a silenciar a mente por um instante, colocando-nos à disposição da espiritualidade superior, manifestando a nossa gratidão, e pedindo ao Altíssimo a proteção, a inspiração, neste momento em que buscamos a paz, possamos encontrá-la no abraço do Mestre. Que assim seja. Então vamos continuar com o Inconsciente Sagrado. Inconsciente Sagrado no quarto capítulo, capítulo de número 4, Inconsciente e Vida. Então, nós ainda temos alguns parágrafos interessantíssimos aqui para analisarmos juntos. Reflexões sobre o inconsciente sagrado. Eu gostaria de retomar algumas reflexões da semana passada para termos uma mínima continuidade. Nós tivemos um interregno de uma semana. A visão de humanidade alarga-se e o sentimento de amor desindividualiza-se. Isso que é interessante na questão das palavras e conceitos, né? Nós estamos falando sobre um processo chamado individuação, que é nós nos tornarmos nós mesmos. Então temos na psicologia junguiana, um arquétipo representando isso, uma ideia coletiva representando isso, que é o si mesmo. Então, interessante, quanto mais nós trabalhamos essa construção da identidade, menos egoísta nós nos tornamos. Por isso que ela coloca o termo desindividualiza-se, para sentir uma imensa gratidão pelos que passaram antes. E nessa desindividualização, nós reconhecemos a nossa interdependência. Quanto mais tornamos-nos nós mesmos, mais reconhecemos a nossa interdependência com todos os seres sencientes. Isso é fantástico. Aqueles que prepararam a senda que ele percorreu. Desponta-lhe uma grandiosa complacência pelos que ainda não despertaram no presente. A nossa concepção de compaixão, de entendimento por aqueles que estão em experiências pelas quais sofremos, lutamos, trabalhamos durante décadas, durante muitos anos. Quando vemos pessoas passando por experiências que em essência são similares, né? Cada um à sua maneira, mas em essência há experiências similares, há perdas, dificuldades, há autoestima, muitas questões nós compartilhamos. Quando reconhecemos isso, nós entendemos o que o nosso irmão, o que a nossa irmã está passando e sentimos a complacência. Então, a gratidão por aqueles que já passaram pelas experiências e nos deixaram uma senda, nos deixaram um roteiro, nos deixaram marcos estratégicos na caminhada para reconhecermos os nossos passos, a nossa direção. Estamos realmente naquela direção? Tivemos muitos que nos deixaram esses marcos preciosíssimos no caminho. Então, manifestamos a nossa gratidão. E por aqueles que, voluntário ou involuntariamente, consciente ou inconscientemente, detêm a própria marcha, né? Nós sentimos a complacência. Compreendendo-lhes a infância espiritual em que se demoram. Amplia-se a capacidade de auxílio em favor dos que estão empenhados na autoiluminação. E por fim, agiganta-se afetuoso em relação ao futuro em que se adentra, mediante as incessantes realizações em que se fixa. Sua conexão com o seu si mesmo, o inconsciente sagrado, os arquétipos presentes no inconsciente sagrado. Opa, perdão. Não. Aqui. E diante das possibilidades agigantadas,
o indivíduo lentamente deixa todos os apegos. Isso dialoga muito com o livro Plenitude, né? Não sei se vocês se recordam, um livro extraordinário. Falamos sobre o sofrimento, o medo e a ignorância como fontes desses sofrimentos, nos levando a uma postura de apego em relação à vida, não reconhecendo o que é impermanente, o que é permanente, o que é real, o que não é real. Então, diante dessa nossa conexão com o inconsciente sagrado, com o nosso mais íntimo, nós conseguimos deixar esses apegos, que são remanescentes do ego. Então não é uma aniquilação do ego, mas é colocar o eu no seu devido papel na psique humana, a serviço do si mesmo. Todos os desejos, então deixa todos os apegos, todos os desejos, os apegos como remanescentes do ego e os desejos como reflexos perturbadores do ego. Todas as reações, que é a persistência dominadora do ego. Então, ele é capaz, tornamos-nos capazes de lidar com as dificuldades do ego. O ego, sim, se amedronta. O ego, na ignorância, se apega. Se apega a pessoas, circunstâncias, situações, ideias. E esse apego promove muito sofrimento, porque estabelece resistências à nossa jornada de desenvolvimento, à nossa jornada evolutiva. Então, esse é um indício muito bom. Oi, desculpa. Sim, exatamente. O eu iludido, ele se apega, geralmente motivado pelo medo e pela ignorância. Quanto mais medo, mais ignorância, mais tendemos ao apego. E o apego é o não reconhecimento da interdependência. E por que ele se manifesta em desejos insaciáveis e intermináveis? Porque ele se reconhece não nutrido, não alimentado, não potente, não capaz, não partícipe da vida. Então ele tem em si um vazio que ele tenta preencher com esses desejos irracionais e insaciáveis. Agora você fala do medo e da ignorância, né? E elas são diretamente proporcionais. Sim, elas caminham juntas. Maior o medo, maior a ignorância, maior o medo. Exatamente, elas caminham juntas. Perfeito. E na sequência, ainda do inconsciente sagrado, o mal e os males não o atingem, porque a sua compreensão do bem o leva a identificar Deus em tudo, em todos, amando as mais variadas ou agressivas ou persuasivas formas de alcançá-lo. Isso também é de uma complexidade gigantesca, né? Assim, teoricamente, intelectualmente, dá até para a gente ter uma primeira e superficial compreensão, mas a vivência disso é altamente complexo. Então, reconhecer em tudo e em todos a presença de Deus, primeiro a gente precisa reconhecer a presença de Deus em nós. E esse reconhecimento se dá por meio do inconsciente, onde lá, nós conversamos na semana passada, estão escritas as leis divinas. Inscritas e escritas. Nelson, Oi. o atinge, o mal dos males não atinge. Quem é o não? Não atinge a pessoa que está nesse processo de desenvolvimento e em contato com o inconsciente sagrado. Percebe? Então, aí ele vai, por meio dessa análise, por isso que depois o próximo capítulo é a viagem no interior. Essa é a busca por si mesmo. É o seu trabalho de construir-se no mundo. Ao fazer isso, ele vai experienciando, lógico, em graus, a graus, não já na plenitude dessa experiência, mas em diferentes graus. E só de ter um vislumbre disso já é extremamente poderoso. Então não é que o mal não atinge no sentido de, então nada vai acontecer, de dificuldade, de desafio, de dor. Não, é que ele não reconhece aquilo como deletério. Ele não reconhece aquilo como um sofrimento. Ele vivencia a dor, a experiência, o desagradável, mas não toma aquilo com uma postura de revolta, uma postura de um sofrimento negativo. Então, aqui ela só para o mal, você percebe que está com M maiúsculo. Aqui é mais para personalidade. Nós criamos um símbolo do mal, essa identidade, algo que ainda está em nós. E os males são as vicissitudes do dia a dia, as dificuldades. Não sei se a interpretação é adequada nesse
mal, assim, você poderia, por exemplo, filosofias ou produções como nazismo, seria esse o mal. Seriam manifestações desse o mal. O mal, né? Seriam manifestações. Mas esse o mal, você pode pensar, dependendo da linha, em outras atribuições. O demônio. Você pode pensar nisso, mas não no sentido literal. Aqui nós estamos falando no sentido simbólico dele. Aquilo que simboliza o mal, de onde emana os males. Você poderia colocar a ignorância como o grande mal. Então, isso também poderia ser um mal que está acontecendo à volta dele, não com ele, que também o atinge. Também, sim. E o outro mal os que vem de dentro dele, os pensamentos. Daria, mas tudo isso está conectado, né? Tudo isso tem uma relação. E o que mais chama atenção é que um está com M maiúsculo. Então aí ela está dando uma outra conotação à palavra. Então esse mal tem um significado mais profundo do que os males. Entende? É mais profundo, é mais psicológico. Pode ser, por exemplo, uma guerra. Guerra é um mal, mas que não é da gente, né? Ele atinge a gente, causa Também. outros males. Mas ainda, isso que vocês estão trazendo como a guerra são manifestações desse mal. Esse mal, sem querer identificá-lo no demônio, É, a palavra espírito. materializado. Então, a palavra espírito que eu vou colocar aqui não é o espírito, a alma, tá? Sim. Aliás, é a alma, né? A alma do violino, não é? É a alma. Sim. O violino tem alma. Acho que é o espírito do mal. É o espírito. É o mal enquanto o mal maiúsculo, eu imagino que seja o mal enquanto conceito, o Exato. espírito do mal. E Perfeito. os males são as vicissitudes, as Mas a coisas. gente também não pode esquecer que esse mal, por exemplo, maiúsculo, também é criação do homem, né? Se Também. for pensar, Sim. porque o indivíduo não criou o mal. Né? Esse mal aí, o M maiúsculo, é a criação do próprio ser humano. Parece que não tem ligação diretamente com a gente, comigo. Não, mas que a humanidade Sim, criou. Então, Jesus mais Senão nós não estaríamos aqui. Esse é um termo mais psicológico. Nós precisaríamos de um momento específico só para falar desse assunto. Mas aí a gente vai trazer um pouquinho mais de... Podemos marcar um momento e também a gente vai desenvolver só um pouco da sua. Mas aí vai, nossa, muita reflexão. Porque esse mal é um conceito psicológico. Esse é um conceito psicológico, esse mal. Mas aí ainda há certas controvérsias. Né? Mas aí a gente precisaria amplificar. Mas entenda esse mal como a ideia. O M maiúsculo, o mal. Os males, somente as dificuldades do dia a dia. Hã? Não avaliamos Exato. Não podemos ser precipitados, porque é um conceito bastante complexo. E depende também de como você encara cada situação vigente. Sim. Para você, uma situação até que é um mal realmente muito grande. Para o outro, que já entendeu, não deixa de ser. uma lição. Vai passar. Sim. O que nós temos, a visão que nós temos não existe o mal absoluto. Aquele mal absoluto, constante, que compete com as forças do bem ou com o indivíduo. Mas esse mal, ele é mais uma estrutura psicológica no nosso atual estágio evolutivo de desenvolvimento. Mas para ficar mais simples por enquanto, entendam como a ideia, certo? Ou a alma, o espírito do mal. Aí, diferentes tradições religiosas ou filosóficas, algumas atribuem nomes a isso. Mas nós entendemos isso simbolicamente, não literalmente, não personificando aqui. Mas esse mal com M maiúsculo ainda existe em nós, ainda nos habita. Mas chega um ponto que esse mal psicológico ele se concretiza, né? Claro, Ele por isso ele se manifesta. ideia e se torna concreto. Sim, Mas aí está passando a ideia oposta. A gente vai se depurando e vai enxergando esses males de outra forma, não é isso? A ideia é oposta. exato. Aí os males, as dificuldades, as vicissitudes, a gente vai entendendo isso de outra maneira. Mas perceba que esse processo evolutivo, o mal e os males não o atingem. Por que ela repetiu duas vezes? Esse ou mal significa que já não toma conta da psique. Ele já vai se diluindo, essa personificação do mal na psique humana. E os males também não o atingem. Até porque, né? Se o mal já não o atinge, é porque ele saiu deste espírito do mal. Exatamente. Então ele vira a chave. Então, aquilo que eu só identifico aquilo que eu não gosto em você porque eu tenho em mim. Já que eu já não estou mais olhando para o mal com outros olhos, o mal que você me faz também já não identifico mais.
Eu identifico como uma prova para eu passar, para eu evoluir, para eu te perdoar, etc. Assim, a gente está ressignificando. E como Exato. você vê como é a criação divina, e Deus está em tudo, naturalmente o outro não é mal, né? Vamos colocar assim. Vai ser professor. Aí é o jogo de palavras. Por isso que é interessante o complemento, porque a sua compreensão do bem o leva a identificar Deus em tudo. Então, o outro não pode ser, né? O outro nós Agora, por que essa faceta ou essa personificação do mal está integrada na nossa concepção de Deus? Aí é uma conversa filosófica muito... A gente ainda precisa do concreto, né? Vamos Sim. dar um exemplo. Joana Esposa. Quando o soldado vai lá para matá-la e aos 2 filhos, e diz, jura o Cristo e aí você se salva. E o filho, ô mãe, por favor, e ela fala, fica quieto, se deixa morrer. E o soldado fala, poxa, foi só isso que o carpinteiro ensinou para vocês? Essa covardia? Ele falou, não, também me ensinou a te amar. Ou seja, ela identifica aquilo que seria um grande nós olhando como um grande mal, vai tirar a minha vida dos meus filhos, mas ela já tem uma concepção de que a vida física é muito menos importante do que a ascensão espiritual. E ela e aprendia a te amar, ela não estava mentindo para ele. Ela identifica ali uma criança pequena, um espírito pequeno, que não sabe o que está fazendo, perdoa o pai, não sabe o que faz. E ela ama aquela situação, aquela pessoa, por quê? Nós estamos falando disso agora, nós estamos aprendendo com isso até hoje. Então ela identifica o bem mesmo nesse mal. Aí você tem que ter outra visão de todo o processo, né? Outra visão e outra possibilidade espaço-temporal também. Aí é longínquo, mas é uma excelente observação, uma excelente pergunta. E aí você vai notando os detalhes, percebe? Nada por acaso. Essa libertação, libertação é desidentificação com o ego, não aniquilação do ego. Desidentificação com o ego. Inunda-o de equilíbrio e de confiança, sem pressa nos acontecimentos, sem ressentimento nos insucessos. Isso é uma capacidade difícil. A dimensão de tempo e espaço cede lugar ao estado de plenitude. Olha que fantástico. A dimensão de tempo e espaço cede lugar ao estado de plenitude, na qual a ação contínua iluminativa desempenha o papel principal no prosseguimento da evolução. Então, no exemplo que o Edson trouxe, isso é interessante, porque para essa vivência de você perceber que naquele momento a vida do corpo não era o mais importante, é porque você tem outra relação com a dinâmica espaço-temporal. E você já está em outro patamar, em outro plano, onde você identifica esse estado de plenitude. Agora, quem não visualiza, veja uma pessoa que não é capaz de enxergar isso, ela vai fazer uma leitura completamente diferente. E pode atribuir valores diversos, que não correspondem à realidade. Então, tudo depende da nossa capacidade de ver. Para isso que nós temos que ampliar o nosso entendimento e a apropriação de conceitos, nos apropriarmos dos conceitos. Mas isso demanda tempo, energia, muito esforço. Abstraindo-se das objetivações e do mundo sensorial pelo desapego, a vida psíquica se lhe irradia generosa, comandando todos os movimentos e ações, sob o direcionamento da realidade imortal. Comandando todos os movimentos e ações com um direcionamento. E quem dá esse direcionamento? O comando, a realidade imortal, que alguns preferem continuar denominando como inconsciente sagrado. Então, ela faz uma associação desse entendimento da realidade imortal, da realidade do espírito, com o inconsciente sagrado. Por isso que a busca desse inconsciente sagrado nos possibilita esse desenvolvimento existencial. Então, só trabalhar ou ficar treinando a mente consciente não é suficiente, não basta. Nós precisamos fazer esse trabalho que é único e irrepetível. Ninguém vai ter um parecido ou próximo ou igual, muito menos, e você precisa fazer isso por si mesmo. Ninguém pode fazer por você. Ela fala objetivações, seriam os objetivos materiais. Abstraindo-se das objetivações, mas no sentido de fazer uma leitura muito concreta da vida. Mais concreta, objetiva.
Não só no sentido de objetos. Que aí seria uma objetificação, não objetivação. Aí você vai... Isso, é uma ampliação de horizontes. Então, aí por isso que ela complementa. E do mundo sensorial. Então, ou seja, a pessoa não é mais tão concreta. Ela consegue observar além da concretude dessa experiência material. Então, não é necessariamente bens materiais. Depois ela fala, né, sobre o direcionamento da realidade imortal, que alguns preferem, quanto mais no mundo. Inconsciente sagrado. Exatamente. Por isso que a gente vai tentando ver essas associações e o uso de palavras. Tem que tomar muito cuidado com eles. É difícil, senão a gente começa a cair em contradições. Aqui não dá para trazer Platão também, objetivações do mundo sensorial, Também. que é o mundo da Manifestado. ilusão. O mundo manifestado é o mundo da ilusão. Ele se desapega da ilusão e a vida psíquica, que é a vida mental, Perfeito. ele irradia O generosa. mundo das Então ideias. ele sai do dormir ali na ilusão Perfeito. e desperta para a realidade. Exato. E aí a gente fala, primeiro ele tem um sono sem sonhos. Depois ele vai para um sono com sonhos. Depois ele desperta. A ideia é se despertar. Mas aí reconhecendo a realidade do mundo psíquico. Então por isso que o que a gente fala, o que é real, o que não é real. Lembra naquelas frases, isso é psicológico. Muita gente atribui que significado a isso. Isso é psicológico, significa não é real. Não, é muito pelo contrário. Justamente por ser psicológico é real. O físico não tem tanto essa realidade quanto o psíquico. O físico é mais uma manifestação dessa realidade psíquica. Então, a crença ou a experiência psicológica do mal dá uma realidade a ele. Por isso que ela atribuiu com M maiúsculo. Mas aí a gente vai ampliando esses entendimentos. Tornando-se plenamente realizado. Então percebe que aí a gente já está fazendo uma conjectura bem distante, né? Lançando bem longe lá no horizonte aquele farol que nos ilumina, para nós termos uma ideia e darmos um referencial para a nossa existência. Mas nós não sabemos ainda o que é ser plenamente realizado. O que é ter toda essa apropriação do inconsciente sagrado para não sentir mais o apego, não sermos escravos dos desejos, do medo, da ignorância. Nós fazemos conjecturas de como seria isso. Porque nós ainda estamos na caminhada. Mas é interessante porque, olha, tornando-se plenamente realizado, sente-se purificado das mazelas. Então ela começa a nos dar algumas características para servir justamente como esse referencial, para nós não nos perdermos. Então olha o que ela complementa, sem ambições. Então percebe que dependendo da conotação, sem ambições pode ser algo negativo, algo pejorativo. É uma pessoa sem ambição, uma pessoa que não tem vontade, uma pessoa preguiçosa, uma pessoa... Então depende muito do contexto. O uso da palavra em si ou por si só não vale muito. Agora aqui no contexto, o que ela está querendo dizer sem ambições? Não é com essa conotação de uma pessoa preguiçosa, de uma pessoa que é desinteressada, de uma pessoa descomprometida com a vida. Muito pelo contrário. Ela já se sente plena no processo. Reconhece o que é real e o que é ilusório. Então ela já não participa mais desses jogos e dessas competições pueris. Então ela não tem mais ambições nesse plano. Do mundo sensorial. Percebe? Então, consequentemente, ela não experiencia tormentos. Aproxima-se do estado de luminoso. E esse termo luminoso está muito associado ao sagrado, ao iluminado, à relação com o divino. E na psicologia, isso está relacionado ao inconsciente. Então, o inconsciente nos dá uma experiência do luminoso. Luminoso é o que nós sentimos quando entramos em contato com o divino, com o sagrado. Nelson, me ocorreu uma dúvida forte agora. Claro. Essa ambição, né? Sim. Aí eu falei assim, bom, mas se fosse a ambição pela uma virtude, aí seria uma... Mas ainda assim é uma ambição. Sim. Tem a impressão que essa ambição é um pouco mais abrangente, sim, no sentido de... A hora que ele atinge um determinado patamar, porque o desejo, aquele desejo de preciso disso para ser feliz, Perfeito. é do ego também, né? Exato. A hora que você já se purificou das mazelas, você já se encontra no todo, aí você para de desejar, porque você já é. Exato. E Então, aí, essa é a relação que não tem a ambição de crescer, vai crescer naturalmente pela expansão, porque você já é. Sim, exatamente. Então, porque todo desejo está associado a uma experiência de falta.
Isso. Então, e aí você, no desejo que decorre dessa falta, você tem a necessidade de possuir aquilo para si. Agora, quando você está ligado à experiência do coletivo, do universo, conectado a isso, a essa fonte, você não sente falta. Você não sente falta, você não tem desejo. Isso é impossível você conseguir por quase tempo você está em estado vegetativo. É possível ter lampejos dessa Flash, experiência, né? mas eu não a gente não sei se seria muito ousado dizermos que esse lampejo é já a experiência plena em si. É o que a gente é capaz de sentir. A sensação é de plenitude. A sensação é de plenitude, mas uma plenitude que a gente é capaz de alcançar. Pra quem tá morrendo de fome, de repente comer um pedacinho de pão assim já tá saciando. Porque você vê que você não se preocupa com o futuro, com o Isso. passado, não tem ambição, você está ali e você sente unicidade com tudo. Perfeito. Essa unicidade é o caminho. Acho que a única missão é não sair de lá, né? Eu tive uma experiência assim que eu não acreditei, nunca consegui ter de novo. Essa é uma experiência luminosa. Foi impressionante. Eu entrei, como se eu mergulhei no escuro, era escuro, não tem como falar, foi mergulhando. Não, é indescritível, é inefável. O que é isso? Eu ficava assim, não queria sair dali. Não há porque não há sensação de falta. E aí não há desejo. muito amor mesmo, uma coisa Muita impressionante. conexão com o todo, né? Eu conversei com alguns amigos e falei, eu tive uma experiência de, não era plenitude, foi presença. Presença. Que eu usava. Perfeito. Mas foi uma vez só, nunca mais. Sim. Então, mas esses lampejos são poderosos, porque agora está gravado na sua memória essa experiência. E a sua psique vai buscá-la, vai desejá-la. Que é o que Platão chama de nostalgia. Então, você teve o vislumbre do belo, o vislumbre do divino. Segundo Platão, de onde nós partimos. Então, o que nos movimenta a buscar isso? É saudade. Então, só tipo de curiosidade. Pelo menos nessa técnica, fala assim, se você deseja, você não consegue. Isso Exato, sim. Exatamente. Ou você não Porque desejo é o caminho oposto disso. Você vai se afastar ao desejar. Você tem que tirar a sensação ou o desejo de controle, que é o que a gente estava falando. Difícil. O desejo está associado ao controle, está associado à falta, ao medo. Eu preciso possuir. Então, você só se deixa viver naquele instante. Exato. Perceber toda a sensação daquela situação. Exato. Por isso que a gente comenta daquele processo educativo de Sócrates. Lembra da ideia? A gente mais precisa tirar do que esse desespero de buscar. A gente está estudando, desenvolvendo justamente para a gente parar de atrapalhar o processo. É um processo natural, tudo isso já está presente em nós. Por isso que nós falamos, o divino está em nós. Agora, ele não se manifesta ainda plenamente em nós. A gente precisa entender por quê. E o que é preciso fazer para que essa manifestação ocorra. E o desejo, o controle, o medo, a posse são o oposto. Marcam essa ausência. Estão mais associados com o mal, com o E maiúsculo, do que com essa manifestação do divino do bem. E aí ela complementa, liberta-se, né? Então, essa é a verdadeira liberdade, libertação. Bom, aí nós encerramos o 4º capítulo do Inconsciente Sagrado. Alguns comentários, obviamente, né? A leitura é imprescindível. E o título desse capítulo também é muito convidativo. Viagem interior. Então nós vamos trazer os eixos do capítulo 5º, Viagem interior. Aí eu trouxe uma pequena reflexão para vocês, uma tirinha, um diálogo. E aí o menino diz, né? Qual será o tamanho do universo? Depende. Dizem que quanto maior nosso conhecimento, maior se torna o nosso universo. Essa é uma experiência importante, por isso que a gente fala. Será que a experiência que eu estou tendo é a experiência total? Não sabemos dizer. Naquele momento é para nós. Isso é muito válido. Então não é invalidar, mas queremos expandir. Essa expansão é importante. E aí eu trouxe uma reflexão da Revista Espírita de 1867. O livre pensamento eleva a dignidade do homem. Isso é uma coisa que a gente deveria guardar assim, com muito carinho. Cuidado com as pessoas que querem direcionar, coagir, dominar, conduzir, manipular o seu pensamento. Livre pensamento eleva a dignidade do homem. Dele faz um ser ativo, inteligente, em lugar de uma máquina de crer. Fantástico, né? Allan Kardec. Então, na viagem interior, olha só, o primeiro eixo, busca da unidade. Essa é a nossa grande meta.
Na verdade, a gente coloca a busca, mas essa busca também é uma ilusão, porque a única coisa que a gente precisaria fazer de verdade era reconhecer a unidade. Se nós conseguíssemos reconhecer a unidade, nós já sentiríamos esse estado de plenitude e de conexão. Mas tudo bem, vamos trabalhar como busca. Oi? Eu acho que assim, eu estou vendo bastante, essa semana, inclusive, por coincidência ou não, algumas discussões sobre trechos sagrados, né, dos orientais. Certo. Então, budismo, Taoísmo. taoísmo. E aí, interessante que eu peguei lá, né, sobre o Bhagavad Gita. Os trechos sagrados da Helena, né? Blavatsky também. Também, textos interessantes. E é interessante que, assim, gente, veio ali, ó, bateu. E é interessante que, assim, a Ângela, ela chegou, assim, nas outras encarnações, teve esse conhecimento, ou ela, no plano espiritual, como é que foi? Porque, assim, se a gente for ver, tem muito a ver com esses livros sagrados de antes de Cristo, 3.000 antes de Cristo, né? Então, são todas... E assim, se você pegar, a essência é a mesma. É a mesma. É a busca da unidade, inclusive eles até falam, não estava vendo, que na verdade é o retorno. Exato. É o retorno, não é a busca, né? O correto é o retorno da unidade. Eu gosto do Eles reconhecimento. estão chamando para a gente retornar. Exato. Né? Exato. Eu achei assim fantástico, agora você falou. Então, você percebe que, na verdade, assim, é uma coisa que, para mim, faz sentido, eu penso dessa maneira. Vai ser tão deslumbrante e impactante que a gente vai reconhecer que a gente estava se iludindo que não estava conectado, porque já estamos, não depende da gente, não depende da minha vontade. Só que o fato de eu não reconhecer me faz cair nesse labirinto de ilusões, de sofrimento, de dificuldades. Que aí eu vou buscando, trabalhando, até que eu falo, nossa, eu estou conectado com tudo, com todos. E daqui a alguns séculos a gente vai falar assim, não, mas isso é psicológico. Isso, exatamente. Essa doença que você acha que é só isso? Exato, é psicológico, perfeito. E você vê o poder da psique, como constrói esse labirinto, e nós nos colocamos nesse labirinto e temos uma dificuldade imensa de sair. Então, o que nós precisamos reconhecer é justamente essa unidade. E o que a senhora comentou é perfeito. Eles tiveram um vislumbre mínimo, um lampejo, de acessando essa verdade. Só que aí, quando a gente vai manifestá-la no mundo, aí nós colocamos uma forma diferente. Então, tem pessoas que manifestam isso numa música, num poema, utilizam a própria cultura, né, e contam uma história, que a gente precisa entender o simbolismo. Aí a gente vai ver essa essência. Para dar um... Eu acho que você falou, mas como ela faz isso, né? Eu, pelo menos, eu enxergo desse jeito. Sim. Fica fácil resolver desse jeito. Perfeito. Né? Nós estamos aqui no terceiro ano primário. É uma grande escola. Só que todo tempo tem gente do colegial aqui com a gente. Isso. Encarnando. Tem gente da faculdade que já encarna aqui com a gente para primário, para dar uma força. E os diretores da escola estão mandando as informações para alguns que vão captar mesmo na terceira sériezinha e conseguem captar alguma coisa de lá. E todo o conhecimento é do espírito. Esse cara não pensa. Então você também, todo o seu conhecimento é do espírito. Vem do plano espiritual. Sim. E qual é o caminho para isso? O inconsciente. Então, essas pessoas que tiveram esse acesso se deu por meio do inconsciente. O inconsciente sagrado. Então, essa manifestação de criatividade, aquele momento de epifania, aquele contato com o luminoso, é uma experiência que emana do inconsciente. E é isso que a gente está sendo convidado a fazer. Lá no inconsciente está inscrito essa unidade que a gente está buscando reconhecer, entender, sentir. São civilizações, muitas delas foram, assim, elas eram muito fechadas. Sim. E exato. Né, a Índia mesmo, né? Então, assim, civilizações que os ocidentais tiveram pouquíssimo acesso até o século XIX, vamos dizer. Exatamente. Ou que, né, eles já tinham esse conhecimento. Por isso que a gente percebe, para mim também faz todo sentido, o inconsciente coletivo. Ou porque eles estavam no colegial. Exato. E conseguiram ter acesso a essa informação. A minha luz do colegial já passou.
Voltou para a terceira É série. porque, assim, essa jornada que nós estamos aqui dentro agora, esses livros já falam, né? Inclusive, os diálogos, por exemplo, entre Por isso- Arjuna e Por Krishna. isso que ele está falando que é reconhecer. Sim, então. Exato, exato. Não estou fazendo pergunta, eu só estou. Não, tá perfeito. Estou só comentando, né? Que é interessante. Você percebe por isso que a ideia da nostalgia é muito interessante. É. Reconhecer o belo, reconhecer o divino, reconhecer a unidade, reconhecer a fraternidade e a irmandade. Então, a fraternidade é bela em qualquer época, em qualquer momento, em qualquer civilização. Isso é um conceito absoluto. Percebe? Agora, a gente precisa ter capacidade de reconhecer isso, de entender isso. Aí é óbvio que a manifestação da fraternidade pode se dar de formas ilimitadas. Mas a fraternidade é bela, sempre será divina e perfeita. E a gente sempre vai se atrair não é a palavra correta, mas a gente vai sempre se deslumbrar por isso. Então, sabe, Edson, quando você comenta, assim, eu quero fugir um pouquinho dessa visão do espiritismo, entendeu? Pode já mais do espiritismo. Assim, né? Mas você não tá, mas essa que é a ideia, não está fugindo. Não estou Não fugindo, tá fugindo. mas assim, entendeu? Eu quero só ficar presa ali, né, nesses conceitos. Mas o Kardec não falou do terceira série. Exatamente. Você entendeu? Posso falar uma coisa? Isso não é fugir. Eu não sei se essa informação dá para ter. Aí eu pensei assim, uma vez quando eu comecei a fazer aqui, eu fui pesquisar esse Joana de Ângeles. E lá consta que, onde eu pesquisei ela, que ela é uma encarnação da Clara. Viveu com o Chico Clara de Assis. Assis. Então, você falou de onde ela veio, quer dizer, ela já é um ser evoluído muito. Né? Sim, Muitas a gente experiências. sabe como que como que ela use a palavra, porque a minha espiritual é outra, né, os conceitos, mas assim, como que ela, né, exatamente, conseguiu chegar, né? Mas esse é um processo que a gente não vai conseguir nunca explicar plenamente. O que é a nossa tarefa? Ela não enxerga como sendo ela, ela enxerga como sendo nós, não é? Também, sim. Ela não vê um monte de gente, ela vê uma unicidade só, não é? Ela vê um monte de gente e a unicidade também. É. É por isso que é paradoxal, porque a gente está tentando trazer explicações com um jogo de palavras que não vão funcionar. Então, qual que é a nossa tarefa? A nossa tarefa é estudar, experienciar, viver, até que a gente consiga reconhecer a nossa conexão com o Porque divino. veja bem, eu Isso tô vai- no jardim de infância mais baixa ainda. Também. A senhora já está mais pra frente. Não, Eu preciso senhora. do comentário do Edson para me encaixar. Você viu Sem aquele dúvida. vídeo? Eu falei, Edson, eu já não entendo mais nada. Então eu preciso um pouco. Eu sou muito curiosa. Mas isso vai emergir do inconsciente e a gente não sabe como se dá esse processo. A gente só precisa ter. Por isso que a gente fala muito da ideia do cálice. Lembra a ideia do cálice? Sim. O amor divino. Qual que é a metáfora que a gente trabalha? Nós não vamos lutar. Nós vamos criar o amor divino e aprender isso. Não, nós vamos nos tornar, aí merecedores entendam o significado, tá? É outra conotação. Mas dignos, merecedores, esculpindo o cálice sagrado para receber o vinho divino que representa o amor, percebe? Então, a gente precisa permitir que isso aconteça. Não está sob nosso controle, sob nosso comando. Não é racional. Assim, eu sou muito racional, entendeu? Nós somos. A gente quer explicar. E tem coisas que... E o pior, tem pessoas que querem dar explicação. Então, algumas coisas não vão ter explicação. E é importante que não tenham. O mistério, o inefável, tem o seu poder fantástico também. A fonte da criatividade, ela emana do Tem pessoas inconsciente. que precisam de explicação. Não, lógico. A gente vai trazer as explicações, mas vai chegar a um nível. Tem um nível, né, de entendimento. Sim. Nós não vamos abrir mão da explicação. O que nós queremos é a integração do Ocidente e do Oriente. Do masculino e do feminino, do yin e do yang. A gente quer a integração, não é exclusão. Por isso que nós estamos trabalhando aqui pela busca da unidade. Então não é assim, o Oriente é certo, o Ocidente é errado. O Ocidente é certo, o Oriente é errado. Não. Mesmo porque nós temos aspectos. O Ocidente também deve ter muita coisa para oferecer. Com certeza, absolutamente. Então, absolutamente. não Só que tem nós sentido, né? no Não tem Ocidente sentido. temos Aí mais você essa tem. dificuldade. No Ocidente nós temos mais essa dificuldade de apreciar o belo, de apreciar, porque o que acontece? A gente vai tentar explicar. E o belo é inexplicável, é inefável, ele tem que ser sentido. Não, aqui é o tempo nosso. Mas eu venho vocês todos falarem que reconheço que esse contato com o mundo espiritual
eu comecei a ter quando eu li o livro dos Espíritos. Perfeito. Maravilhoso em explicar a Fantástico. como é que funciona. E disso eu me interessei, eu tinha estudado filosofia na faculdade de Direito, mas não as outras coisas, Sim. muito ano passado. Depois disso que você estava falando, eu voltei a ouvir a Lucilena Galvão, e o Excelente. historicismo Sim. da obra A Vida Feliz. Sêneca. Isso, sempre. A congruência entre o espiritismo. O que eu vou jogar e colocar? Se você for lá atrás, Platão, tem muitos conceitos que já existiam. Sim. O que é muito triste, isso que eu me pergunto, é que a grande figura que veio trazer uma filosofia maravilhosa, que foi Jesus, a igreja, infelizmente, por uma série de conceitos bitolados, né, do pecado, abafou e ela nos deixou muito distante, o mundo Da mensagem. ocidente ficou muito distante de todos esses conceitos que foram reavivados pelo Kardec. É o que Entendo. eu... Sim. Só que nós não podemos nos iludir. Isso aconteceu com o budismo também. A mesma coisa, quando ele foi institucionalizado, cometem-se coisas e interpretam-se coisas que são absurdas. Isso aconteceu no taoísmo, isso aconteceu no confucionismo, isso aconteceu na filosofia, Isso aconteceu na educação. isso aconteceu na educação. Populariza, perde qualidade. Depois a gente vai mostrar. Aí você institucionaliza a mensagem, a experiência. Eu me pergunto, em questão desse inconsciente coletivo, esse consciente sagrado, quando você imagina, por exemplo, o Sêneca, que era lá era o outro que era do Nero, né, professor, do Nero, do Epíteto, sei lá. Que é Não, era o próprio Sêneca. Era o Sêneca. Epíteto era outro, era o próprio Sêneca. Ele era... Então você pensa assim, olha lá, 2.000, 3.000 anos, conceitos, ele discutia conceitos, Sim, e nós estamos batendo a cara hoje. perfeito. Por isso que nós dissemos. O que eu me A evolução foi... Sabe o que eu me pergunto? A questão assim, o que nós, essa humanidade, precisa passar por esses... Vai lá, dá essa volta, Sim. entendeu? A reencarnação explica tudo. Então, porque o processo não é linear. O processo não é linear, assim, nossa, os gregos tiveram essa ideia, no Oriente também tal, legal, daqui vai subindo, uma escadinha. Nossa, Nós não somos os mesmos. É muito você complexo. não concorda comigo que houve um retrocesso eu não sei se seria um retrocesso. humano? Não sei se é um retrocesso. Assim, ó. Que eles eram luminares. Pensa assim, ó, se você vê a Caminho da Luz, se você ler a Caminho da Luz, você vai ver o seguinte, que os exilados de Capela, que já tinham todo esse conhecimento, estiveram aqui presentes. Trouxeram todo esse conhecimento para nós, foram embora. Aqui era um jardim da infância. Nós tivemos momentos de iluminação para o jardim da infância. E o jardim da infância parou de guerrear o dia inteiro, escravizar o tempo todo. Nós estamos evoluindo. Agora, os casos do colegial para Mas o Mas o entendimento dos conceitos ainda é muito superficial. Então, alguns conceitos importantes foram trazidos. Mas o entendimento vai mudando. Ela colocou no espaço físico e nós estamos num outro espaço físico hoje. Por isso, hoje, o teu entendimento, talvez você tenha até feito perto daquele espaço físico, mas hoje você faz desse. Nesse, nós estamos no espaço físico. É que a gente tem que encerrar, senão Mas não prossegue. Mas eu sinto assim, nós tivemos momentos de escuridão muito pesadas, foi ontem, Sim. né? Idade Média, e a igreja falando em Jesus, certo? Sim. As cruzadas. Muitas barbáries foram cometidas. E o conceito daquela coisa do pecado, da manipulação, do que se podia, do que não se podia, afastou, retardou esse conhecimento. E agora, as mídias digitais, eu acho fantástico poder ouvir filosofia lá no YouTube. Isso é Sim. fantástico. E aí, você convive com pessoas de outras crenças, em que nós precisamos respeitar, né? Que a pessoa está com um raciocínio quadradinho, igual o Medieval. cara lá da Idade Média, o pecado, o inimigo,
Porque aí a gente tem que analisar, tem que tomar cuidado para fazer análise em média ou individual. Há expoentes em muitas épocas, inclusive na época que nós estamos vivendo. Há muitos expoentes intelectualmente, moralmente, mas em média a evolução é bem lenta, o processo é bem difícil. E você tem que ter o entendimento do conceito, a apropriação do conceito, a vivência do conceito, a atualização do conceito, então vai. Eu gosto muito da imagem da espiral. Então não é linear, mas também não é cíclico no mesmo plano. Agora, essa subida da espiral, às vezes não é tão perceptível. A gente fala, nossa, tá. Mas ela gradativamente vai ocorrendo. De acordo com o nosso conhecimento, Sim. nossa experiência, né? Nas encarnações. Sim. Porque nós estávamos conversando com o Jorge, né? Do livro dos Espíritos. E aqui, eles continuam estudando o livro dos Espíritos. Só que de uma forma muito mais sutil, no sentido de entendimento daquela fala. Então, é o amadurecimento espiritual, moral, intelectual, né? Que vai fazer com que você fuja saia desses estados. Mas esse aprendizado, até no autodescobrimento, até que a gente chegue no ápice, né? Vai ser constante. Com essa ambição, não mais como estamos agora, mas um aprendizado, uma necessidade de chegarmos à plenitude, né? Sim. Espíritos crísticos. Sim. Então, Por isso. é uma constante, a gente não vai parar de. Exato. E ao entendimento, a gente teve aquele momento de lucidez. Tá, mas aquele momento de lucidez ele é temporário, ele é parcial, como é que eu sustento? Ele vem outras questões que podem complicar a vivência daquele conceito que eu estou adquirindo ainda. Então, tem 1000 variáveis. É difícil quando a gente analisa em média ou individualmente. Mas sim, há muitos conceitos gregos que até hoje a maioria não entende. A maioria não entende, não sabe o que é, não sabe nem do que a gente está falando. Platão, você cita certos nomes, a pessoa não identifica nem a pessoa, nem a personalidade que foi, muito menos os conceitos. Fora que os conceitos também foram deturpados. Então a gente tem uma longa jornada ainda, uma longa caminhada. E aí na sequência, né, mergulhado no tropismo divino. Esse tropismo fazendo uma associação às plantas, lembra do fototropismo? Então, aí você percebe, o fototropismo é uma escolha da planta? Não, é da sua constituição, é íncito. Esse tropismo divino, também nós estamos mergulhados nele. O que significa estar mergulhado? Não é questão de vontade minha ou não. É íncito a nossa constituição. Esse tropismo divino. Mas o que a gente mais faz é resistir a ele. Esse que é o problema. E por ele é traído. Sai da obscuridade, que significa da ignorância, da perturbação, inconsciência, para galgar os abençoados espaços do conhecimento e da sabedoria. Aqui a pessoa associa inconsciência com consciência, mas aí é no significado mais superficial da palavra, estar inconsciente, não saber. Não é do inconsciente como estrutura ou constituição psíquica, que aí é mais profundo. Então a gente tem que tomar cuidado com as palavras. Analisando a lei de causa e efeito, os imperativos da evolução se fazem mediante o ressarcir dos enganos, dos erros, dos delitos, retificando-os e aprimorando as tendências superiores, que passam a desabrochar. Agora, olha que interessante, analisando a lei de causa e efeito, mas como nós discutimos em alguns momentos, é mais complexo do que a gente imagina. O primeiro entendimento da lei de causa e efeito é um entendimento mecanicista. E tudo bem, faz parte do nosso processo. Agora a gente tem um outro entendimento da lei de causa e efeito que a física está trazendo para a gente. A física moderna. A física ela vai rompendo barreiras. Por isso que ela é fundante da ciência. A física, porque ela vai fundando filosofias, inclusive. A gente, por exemplo, a gente vai conversar com os alunos, tentando ensinar física, você percebe que espontaneamente, eu diria quase que instintivamente, persiste o pensamento aristotélico. Nem newtoniano tem gente que está no pensamento. Tem gente que está no pensamento, falando em física, aristotélico ainda. Você vai falar de força e velocidade, aceleração, por que sobe, por que desce a rampa, a pessoa dá o mesmo argumento que Aristóteles dava. Ou seja, nem a newtoniana ainda foi apropriada. E a newtoniana já está transcendida para uma acima.
que ainda vai demorar muito tempo para a gente poder compreender. Só que percebe, algumas pessoas já compreenderam. Então você pega Einstein, por exemplo, você pega Planck, por exemplo, fala, tá, agora vamos pegar uma equação, um texto, o artigo de 1905, que foi considerado o ano do milagre científico da humanidade. Os filósofos dizem que, eles acreditam, né? Esse ano é irrepetível. Não tem como a humanidade repetir o final do século XIX e o começo do século XX. Sim, foi extraordinário em ciência. Tá, só que aí agora nós estamos em 2024. Pega o artigo que foi escrito em 1905. Não vai entender nada. Não vai entender nada. Só que há pessoas desenvolvendo tecnologia com isso. Há pessoas entendendo, expandindo, mas a média da população sabe nem do que está falando. São equações altamente complexas. Interessante assim, né? Ele foi buscar essas informações. Exato. Trouxe, em tese do zero, saiu ali, mas não foi assim. Sim. E aí, mesmo com o professor explicando aqui, a grande maioria não vai Não vai entender. entender. O cara desenvolveu, e a grande maioria não vai Não entender e explicar. Exatamente. Às vezes não consegue aplicar. Então, aí a gente fala, pô, a nossa mentalidade ainda é newtoniana. E isso não é nem a maioria, hein? A maioria ainda tem uma mentalidade, não menosprezando o trabalho de Aristóteles, pelo amor de Deus, que a filosofia dele tem assim, aspectos fantásticos. A ética, né, a lógica, fantástico. Mas eu estou falando da física. Né? A física aristotélica, obviamente, está errada. Mas muita gente ainda pensa com base nessa filosofia, nessa física aristotélica. Agora, está errada 2000 anos depois, né? Exato. Ela era muito além do tempo da compreensão da época. Muitíssimo. Deu salto. Exatamente. Só que aí as pessoas, a maioria vai ter dificuldade de acompanhar esses saltos. Agora, você vê isso na ciência, imagina isso para entender a psique, para entender a mensagem do Cristo. Nossa, meu Deus. Então, a gente pega o texto, a gente se deslumbra do mesmo jeito, aí, não sei se é a maioria, mas a gente acaba se deslumbrando. Se a pessoa tiver sensibilidade, ela vai pegar uma equação. Eu já fiz esse experimento, mostrei só a equação. Você não vai entender nada, mas você vai perceber que aquilo é belo. Você fala, nossa, esses símbolos, essas letras, é tão estético, é tão bonito, é belo. Só que a pessoa não entende o que aquilo significa. A mensagem, muitas vezes é assim, você pega o Sermão da Montanha, não tem como negar, assim, é belíssimo, é o tropismo em aplicação direta. A gente se sente embevecido por aquela linguagem, por aquela colocação. Mas o entendimento daquilo ainda está muito superficial. Muito básico. E aí fizemos essa viagem para entendermos um pouquinho a lei de causa e efeito. A gente vai tentar atualizá-la também. Isso não significa, como o Edson muito bem colocou aqui também, equívoco. Tu fala, então joga a mecânica newtoniana fora, porque a gente vai estudar só a mecânica quântica ou a relatividade geral. Não dá, porque a mecânica newtoniana tem uma aplicação muito forte no dia a dia. Ela funciona bem para a média das nossas atuações. Então, o entendimento da lei de causa e efeito como, o evento A causou o evento B. Em muitos aspectos vai funcionar, tá legal para o nosso entendimento, nosso nível, beleza. Agora, se nós queremos nos aprofundar ainda mais, só essa ferramenta, só esse entendimento de A causa B, não é suficiente. A gente precisa expandir. É interessante essa expressão. Oh, desculpa. Ressarcir. Opa, desculpa que eu passei aqui. Lá, né? Não, é o anterior, né? Meu Deus. Aqui. Mais um embaixo. Perfeito. Ali, olha, se fazem mediante o ressarcir Dos enganos. dos enganos, dos erros, Perfeito. né? Nós estamos em ressarcimento. Esse é o aspecto consolador. A oportunidade de repararmos. Por isso que a gente conversou no livro Plenitude. A culpa não é o sentimento adequado no processo. Sim, há um pesar, há um arrependimento, há uma tristeza, mas que isso nos impulsione à reparação, à busca, à atividade, ao exercício do ressarcimento. Exatamente. Retificando, né? Buscando a retidão. E ainda, né, na busca da unidade, para a gente entender essa unicidade. Naturalmente, para sair da inconsciência, da introspecção para a lucidez, ocorre um choque entre como se está e o que se é.
Olha que interessante. Então, o que nós somos? Aí a gente faz referência ao inconsciente sagrado. Nós temos insto na nossa Constituição o divino. Mas como nós estamos? Longe do divino. Longe, não só espacialmente, porque ele está em nós, né? Mas nós estamos longe do divino porque nós não o reconhecemos. Centelha divina ergastulada na carne, encarcerada na carne, resultando em um momentâneo desequilíbrio emocional que decorre da saudade de como se vive e ansiedade pelo que se pretende e deverá alcançar. Por efeito, quase sempre se estabelece um conflito interior, no qual predomina o passado com suas heranças atávicas, às quais se estava habituado, e os apelos da felicidade liberada de formas e limites, porém ainda desconhecida. Apesar de nós conjecturarmos sobre isso, esse fechamento é importante, ainda desconhecida. Então as pessoas falam, felicidade, felicidade. O que é estar feliz? O que é ser feliz? Aí nós associamos aquelas experiências de paz, de serenidade, de plenitude. Aí eu tive uma experiência de felicidade. Consigo diferenciar a felicidade do prazer, do gozo. São aspectos diferentes, do agradável. E eu percebo que a felicidade está vinculada ao bom, que é o meu alinhamento com o divino, não ao que é agradável. E aí eu começo a fazer escolhas com mais lucidez. Isso é importante. A harmonia íntima que decorre do discernimento das finalidades da vida. Qual é a finalidade da vida para mim? Mas isso é uma apropriação pessoal. Não adianta eu buscar só uma resposta nos livros, a resposta dos espíritos, a resposta do fulano. Eu posso achar belíssima, mas se eu não me apropriar daquela resposta, não vai ter efeito. Tem que ser algo pessoal. Qual que é o meu entendimento da finalidade da vida? O que eu sinto com relação à minha vida? Propicia a natural integração da criatura no conjunto cósmico. Esse reconhecimento da integração que nós buscamos. Aí a gente consegue entender a diferença real entre solitude e solidão, que muitas pessoas acreditam entender, mas não entendem. Eu posso ter a experiência de solitude independentemente de estar próximo a pessoas ou não. Então, a experiência de solitude não depende de eu estar sozinho, isolado. Essa experiência de solitude é íntima. E quanto mais eu desenvolvo a minha identidade, mais eu me aproprio dessa experiência de solitude. Menos eu sou conduzido pela massa. E começo a pensar livremente. E aí eu vou tendo cada vez mais reconhecimentos de quem eu sou, qual é a minha verdadeira natureza, qual que é a finalidade da minha vida, que escolhas eu quero fazer. Como eu uso o meu tempo. Nelson, na Claro. segunda linha ainda, né? Claro. Ocorre o choque entre como se está e o que se é. Sim. Interessante a gente lembrar de como que Cristo nos chamou. Sim. Ele falou assim, vós sereis deuses, vós sois. Exatamente. Então, assim, Tempo verbal. nós somos, nós temos essa ideia. Basta ficar tirando a sujeira que a gente está imaginando Sim. e sobra Exato. somos. Porque é quando nós desenvolvemos essa capacidade de consciência, raciocínio, sentimento, isso é muito complexo. E a gente ainda está aprendendo a lidar com isso. Com o que a nossa mente constrói, o que a nossa mente faz. O labirinto no qual nós nos colocamos e culpamos a outras pessoas, a vida, o destino, o karma, e usamos diversas palavras, né? Na verdade, somos nós mesmos os artífices desse labirinto, dessa prisão. Não posso colocar aí também no estado de ser. Hoje eu estou aí. Também. Sim, aplica-se também. Muito corretamente. Só que aí gera uma dificuldade, porque a gente fala isso, mas no fundo a gente sente um medo ainda, porque se eu não sou a Aide, eu não sou o Nelson, quem eu sou? Quando eu digo sou um espírito imortal, é muito abstrato, é bonito. É bonito, é filosófico, é poético, eu acredito correto, mas ainda assim é abstrato para o entendimento. Então dá um certo temor. Eu acho que a gente ainda não chegou, né? Não chegamos. Nessa unidade universal. Porque a gente... Eu acho que é. Exato. Eu acho que
Então, mas aí eu fico imaginando como deve ser essa experiência. Aí é um exercício só imaginativo, né? Imagine você se apropriando das suas diversas personalidades e personas ao longo das vidas e do tempo. Como é que você elabora aquilo para construir uma identidade? Não dá conta nem da ideia, mas dá Então, imagina como deve ser. É incrível. Incrível. Eu acho que quem explicou bem quem é o Osho. Ele falou o ser em construção. Sim, perfeito. Um ser em construção. Construção. Mas ainda é abstrato. É Mas bonito, é poético, mas mas é formado, abstrato. né? Não é? Sim, sim. Parece que dá um norte, né? Lógico, é um norte. Mas você está construindo o quê? Aí que você vai começar. Você entendeu? Agora, olha só, a gente aqui, né, quase, praticamente todos nós temos essa consciência Sim. de que não somos essa persona e tal, beleza. Perfeito. Na periferia do intelecto. Na Né? periferia do intelecto. Nós aprendemos, mas não apreendemos. Isso. Essa que é a questão. E aí, não tem nada de errado com isso, porque faz parte do processo. O problema é quando eu não reconheço isso. E já me acredito detentor de uma sabedoria, de uma experiência que eu não tenho. Não experimentei. Que eu não experimentei. Aí a gente comete muitos erros. A gente se ilude demais, só dificulta o processo. Só que a vaidade, o orgulho, a separatividade, a necessidade de competição me coloca numa situação constrangedora de assumir não saber. Assumir não saber é muito complicado para a gente ainda. Mas, por outro lado, a gente também, como eu falo, eu não sou Márcia, mas eu não sou a Márcia. Mas, por outro lado, a gente assoma todas as figuras que a gente já foi. Então, de Sim. certa forma, eu sou um pouco Márcia. Assim. Só que aí que é a ideia, o todo é mais do que a soma das partes. É muito mais. É um pensamento não linear. Eu já cheguei a ler um livro, a minha memória é péssima, mas não é cabecista, eu acho interessante. Uma amiga que me fez ler eu Sim. que não lembro se é de Umbanda, mas é um estudioso que em trabalho de desobsessão, o obsessor não era um outro espírito, era a própria Uma auto-obsessão. um estado de pensamento Construído em outras. características de uma vida passada. Sim. Pode acontecer. Eu nunca tinha ouvido isso no Mas espiritismo. tem. Sim, tem. Quer Tem. dizer, Muitos estudos nessa linha. parece um obsessor, mas na realidade é ela mesma, uma outra vida. Por isso que é importante a gente visitar outras experiências. Porque percebe como expandir culturalmente é importante. Isso acontece em clínicas psiquiátricas muitas vezes. E a pessoa está lá, ela está conversando com você, de repente muda o tom de voz, muda a linguagem corporal, e ela tem lembranças de uma vida que você fala, qual que é a vida que ela viveu de verdade? Isso está acontecendo ali, concretamente, entre aspas. E aquela explicação do Ed? Aquele ser tomou o lugar do outro. Não é na cabeça. Sim, Não é? então é complicado. Não sei se está falando, depois a gente fala. Muitas vidas, muitos mestres, né? Hã? Muitas vidas, muitos mestres. Exatamente. Exatamente. Deus, você falou, essa é do ser em construção? Você falou Sim. construindo o quê? Limpando. Sim, exato. Percebe? Não está errado. Eu acho que é importante. Mas percebe que Diferenciando e limpando. ainda é abstrato. Mas você se apropriou disso. O que eu não posso fazer é dizer todo mundo tem que se apropriar desse entendimento abstrato à minha maneira. Não. Tem gente que vai falar, por exemplo, não, essa ideia do Osho eu não concordo, eu prefiro dizer que eu sou um vazio. Tá, mas o que a pessoa está querendo dizer com esse vazio? Muitas vezes a essência está muito próxima, entende? Agora, o nível de abstração que você vai sentir ou atribuir é muito pessoal. O importante é fazer bem para você. Fazer bem no sentido de promover o seu desenvolvimento, o seu crescimento, o seu processo de integração do inconsciente. A importância é isso. O uso das palavras é bem em segundo plano. Entende? Eu não sei se eu li o último parágrafo com vocês aqui, já vou relê-lo, tá? Já li? Da harmonia íntima que decorre do discernimento das finalidades da vida. É muito legal quando vocês participam assim, porque faz a gente pensar fora do texto e traz a possibilidade dessas associações. E aí a gente percebe, a gente sai daquele estado infantil de que a gente já entendeu tudo. Eu já li, fico só naquele texto, só naquele recorte. Nossa, não. É muito amplo. Isso é bonito, né? Mas isso não dá uma sensação.
É como você contemplar uma grande tempestade, você fala, nossa, que poder, que incrível, ou uma grande paisagem, né? Belíssima da natureza, um oceano, uma montanha, dá aquela sensação do luminoso, né? Nelson, por isso que a gente, eu sou humanas, e a gente sempre bateu que todo mundo deveria estudar filosofia. Isso é fundamental. Deveria, entendeu? E um pouquinho de exatas também. Não era só seria só Física. entendeu? Deveria começar a ensinar totalzinho. Isso, precisa. Sabe assim? Fazer isso. Essa, Aprender a pensar. Aprender a pensar. Poxa, porque... Só. E aí você limita tanto a vida, né? Você fica tão preconceituoso. O ser humano é muito preconceituoso, limita muito, mas isso é fonte de medo, né? É mesmo. Só que aí que é a questão. Ler os clássicos, né? Lendo os clássicos. Não pegando, porque a gente vai cair no mesmo erro que cometeu ali. As instituições deturpando muitas ideias. Então, eu quero estudar Platão. Você vai ter que ler Platão. E aí, isso eu não fui capaz de fazer ainda nessa vida, mas dizem que você deveria ler em grego. Original, não a tradução. Então, você vai ler Kant. Tem que ler em alemão. Aí, mas aí não dá tempo. Então, mas aí complica um pouco. Você precisa ver essas obras, qual a melhor tradução. Isso, a gente começa nesse nível. Sim. Percebe quantas dificuldades vão acontecendo? Então, nós não podemos nos perder nisso. Reconhecer qual é a nossa tarefa, a nossa busca, a nossa finalidade. E aí a gente vai investir o esforço que a gente julga justo. E a gente estava falando, por exemplo, de Jung, né? Sim, muito difícil de ler. Você pega aí o Nietzsche também. Muito difícil de ler. E aí que essa é outra coisa importante. Não é para ler concordando. Não, eu estou lendo, já estou acessando a verdade absoluta, estou lendo, não, minha vida tem que ser isso, eu tenho que concordar. Não, você está lendo para desenvolver o seu próprio pensamento. Tem muitas coisas num filósofo, por exemplo, que você fala, não, essa concepção não faz sentido para mim. Isso eu não concordo, ou isso é interessante. Então, o problema das pessoas é assim, ou elas excluem, ou elas idolatram. Então, ou joga tudo no lixo, ou essa é só a única verdade absoluta e total. Não podemos cometer esse erro. Ainda mais o Espiritismo, já tantos anos estamos estudando, nos orientando nesse caminho. Não sejamos preconceituosos. A doença pode, portanto, e aqui é outro ponto importante que também a gente comete, aqueles equívocos, falamos no livro Plenitude. Muitos interpretam as doenças unicamente como castigos, questões kármicas, punições. Não, muitas vezes a doença pode ter uma função psicológica. Uma função psicológica de compensação, de experiência de um sintoma para ajudar no desenvolvimento psíquico e na integração do consciente. Então, essa função psicológica da doença é muito interessante. E ela até acrescenta, para ficar bem claro, sem fator kármico. Então, não necessariamente tem um fator kármico. Ela pode ter uma função psicológica naquele momento de desenvolvimento psíquico do sujeito, decorrendo do doloroso processo inevitável da evolução, do desenvolvimento. E para quem está envolvido? Sim. Perfeito. Percebe? Aí ele consegue compartilhar daquela experiência, auxiliando e aprendendo também. E é recíproco. Então, essa oportunidade de reciprocidade, aprender com o outro, partilhando da dor, do sofrimento do outro, também é um caminho muito poderoso, muito importante. Nelson, meu filho, ele teve uma crise de ansiedade muito grande, 2 anos atrás. Certo. Não, tranquilo. E agora, ele se estudou tanto, sim. Por que ele teve aquilo? Ele começou a assistir tudo de psicologia, agora ele quer fazer psicologia. Perfeito. Então teve um momento importante ali para uma transição necessária para o desenvolvimento dele. Sim. E essas doenças, chamadas doenças, elas podem acontecer ciclicamente. Então não é assim, já me livrei definitivamente, nunca vai acontecer novamente comigo. Não. Outras etapas de aprendizado. E aí, aproveitando, esse é um texto que eu vou trazer alguns excertos para vocês. Dhammapada é o livro sagrado do budismo. E a gente vai tentar fazer alguns paralelos importantes, né? E eu trouxe uma passagem que eu gosto muito desse livro Dhammapada, que é assim: aquele que confunde o real com a ilusão,
e a ilusão com o real nunca alcançará a verdade. Perde-se no caminho das ideias errôneas. Mas quem reconhece o real como real e a ilusão como ilusão, com segurança alcançará a verdade. Coerente com o que a gente acredita e estuda na nossa filosofia, gente, é fantástico, perfeito. Isso reforça o nosso entendimento, ajuda na leitura. Então o que nós queremos é essa capacidade de reconhecimento. Agora, para a gente reconhecer, o estudo é o primeiro caminho. Leitura, estudo, disciplina, autoanálise, mas isso não resolve tudo. A gente precisa dessa conexão com o inconsciente, porque nosso trabalho é nos prepararmos para isso acontecer. Nós não somos os responsáveis para que isso aconteça em si. Dá para perceber a diferença? Nós não somos os agentes causadores do que vai acontecer, dessa nossa transformação. Nós só vamos nos colocar preparados para que isso aconteça. E aí a gente precisa... Exatamente. E a gente vai trabalhando essa colocação. E aí nós nos colocamos prontos para o mundo. Todo esse estudo, toda essa discussão, é da gente conseguir ter artifícios consequentes para identificar o que é o real. Exatamente. Exato. Porque a gente vai precisar de um vocabulário. A gente ainda se perde. É muito difícil. Diferenciar. Sim. O que é realmente real? Sim. E por incrível que pareça, né? Para muitas pessoas, aí você percebe que não é tão incrível assim, é natural. A física, que é uma ciência da natureza, está ajudando muito nisso. Então antes a gente tinha aquela ideia, o que é real? Não, real é o que eu toco, o que eu vejo, o que eu sinto. Então não é só a filosofia e as religiões falando, não é isso que é real. A física está falando. Não é isso que é real. Só que aí a física vai para uma outra linguagem. Sério, a linguagem das equações, a linguagem da matemática. A poesia vai para uma linguagem, a música vai para uma linguagem, a literatura vai para uma linguagem. Só que todos estão buscando a mesma. O real, a verdade. Mas mesmo, Não? mas mesmo assim, você vê que é um encaminhamento do divino. Lógico, essa é a verdade. A expressão matemática Nossa. está no fractal É belíssimo. da natureza. Sim. Que toda a emanação natural pode ser reduzida a uma expressão matemática. Sim. E nós vamos ver equações aqui no nosso curso também, mas pela beleza, pela estética. É belíssimo. E tudo nos leva ao divino, porque essa é a verdade. Mais uma imagem, né? Eu gosto de ficar criando imagem. Ótimo, isso ajuda muito. Você fala que a gente já está, a gente só precisa tomar consciência de que está. Perfeito. Eu fiquei tentando imaginar, eu já estou na festa, Sim. mas eu não sou responsável pela festa. Sim. Tem o DJ lá, os caras já fizeram a festa. Só estou nessa festa. Sim. E eu preciso me reconhecer nessa festa. Exato. Aí eu falei, bom, então eu preciso pôr a roupa da festa. E o que vem? Eu comecei a imaginar assim, festa mesmo de clube, tá? Sim. Uma metáfora. Aí uma passagem bíblica, que é você estar vestido para o casamento. Você ter a roupa das núpcias. Todo mundo já está contando, todo mundo já está nas núpcias, mas precisa ter a vestimenta correta para poder participar dela. Aí você já deu o spoiler da minha interpretação da parábola, vai ser exatamente isso. Não, mas é isso aí mesmo, perfeito. Essa aí vai, porque as pessoas às vezes não entendem a questão. E aí vai entender a pessoa que não estava pronta para as núpcias. Ela não participa. O que é ela não estar pronta? Ela não reconhece. Não reconhece a importância do texto, não reconhece o valor, não vai participar. Nós nem reconhecemos que estamos nessas núpcias. Mas fomos convidados. Eu não recebi um convite. Recebemos. Recebemos o convite, sim. Vamos olhar de novo. Volta um pouquinho. Claro. Eu fiz uma leitura daquela imagem que eu achei percebido. Eu achei. Primeiro a gente vê aquela posição, né? Perfeito. Um manto. Isso, tem isso. Bom. E de lado ele está com a cabeça um pouquinho baixa. Inclinada. Então dá a impressão seguinte: não basta o estado que ele tem interiormente, ele está ensinando para o outro. Daí a pessoa não está colocando aquilo para. Sim. Entendeu? Sim. Ele está com a cabeça baixa, Perfeito. Ele está com a reta. Não, ele está abaixado. É tipo assim, humildade. Postura de humildade, e devoção. E ele está dando sinal para os outros da frente. Sim. Recebendo. É interessante, percebe como a imagem é poderosa? A imagem vai direto para o inconsciente, não precisou de nenhum texto descrevendo. E ele está ensinando, quer dizer, ensinar faz parte desse. Exatamente. Ele não pode conter. Então, e aí uma outra coisa que às vezes a gente interpreta. Por que Jesus ensinava por parábolas?
Aí as pessoas às vezes dão várias interpretações, não, por conta disso, por conta daquilo. Gente, as parábolas são extremamente poderosas, não tinha outra, eu não consigo vislumbrar outra maneira, uma maneira melhor, independentemente do nível intelectual. Porque tem coisas que a gente só consegue expressar metaforicamente. Ou às vezes nem com metáfora, só com a imagem. Imagina transmitir toda essa ideia do divino, do sublime, do elevado, do nobre, por meio de um texto técnico, só científico, por um manual. Não dá para fazer isso. Por isso que o sermão da montanha É um texto supremo. é fantástico. É o texto supremo, fantástico. Porque ali precisa ter um pouco da ambiguidade, um pouco daquilo que eu entendi, mas não entendi. Eu estou vendo, mas eu não estou vendo. Eu estou sentindo, estou pensando. Precisa dessa conexão mais profunda. Não pode ser só um manual. E eu não estou tirando o valor dos manuais também, tá? Pelo amor de Deus. Estou falando das diferenças. Cada um tem o seu uso, certo? Mas você percebe a diferença entre o texto dos 10 mandamentos e o Sermão da Montanha? É porque o propósito é diferente, o que vai ser transmitido ali é diferente. E isso não é desmerecer. É só compreender. Opa, aqui vai ser o próximo eixo. Tá? Mais um. Realidade e ilusão. Então agora a gente vai direto. Por isso que eu trouxe a passagem do Amapado. Está no começo do livro do Amapado, um livro fininho, com muitos ali pensamentos, aforismos interessantíssimos. Então a gente vai falar sobre realidade e ilusão no segundo eixo agora. O despertar das emoções elevadas elege outra gama de alegrias interiores. Percebe? Então não é, eu vou trocar minha alegria por tristeza, eu vou trocar a minha vida. Não. Você está sofisticando a sua experiência de alegria, de beatitude. Emoções elevadas, que se expressam em júbilos profundos, compensadores, que planificam, emulando a novas conquistas iluminativas. Ou seja, muito mais do que a experiência que hoje nós temos de felicidade, de alegria. Eu ganhei, é uma competição, uma conquista legal, beleza. Mas está num nível que não tem comparação com outra coisa. Então, nós estamos querendo acessar esse plano, sentir essa alegria profunda, que beira a plenitude, elevando as nossas emoções. Então, precisamos despertar. E olha que é um verbo interessante que ela utilizou também. Despertar, não é conquistar, buscar fora de mim. Você já está em mim, só que não está desperto, está adormecido. Então eu preciso despertar as emoções elevadas, para não buscar fora, nem forçar, artificializar. Cabe ao ser humano, fadado à realidade, olha só, fadado à realidade, superar os obstáculos e superar-se. É o seu maior obstáculo. Descobrindo as finalidades existenciais e raciocinando em termos de vida plena. Essa é a sua busca. Constante, de sabor eterno. Então, ter a capacidade de saborear o eterno, depurar os seus sentidos, seus gostos. Iniciar e prosseguir no autoencontro, mantendo a serenidade no curso da evolução. Nós somos convidados nesse capítulo a uma viagem interior. Nessa viagem interior nós estamos passando por alguns eixos importantes aí. Já passamos pelo primeiro, agora nós estamos na realidade e ilusão. As experiências da evolução propõem a fixação dos valores legítimos, aqueles que são de duração permanente, enquanto os secundários, que são transitórios, servem apenas como recurso pedagógico para a aprendizagem. Olha como cada coisa está no seu lugar, ou seja, justo. Não estou menosprezando o que é secundário. Ela está colocando enquanto secundários, as experiências terrenas do dia a dia que eu preciso experienciar. Por mais que eu tenha algum entendimento, eu sei que essas são as regras do jogo. No momento eu estou com essa personalidade, estou com essa atribuição, estou com esse compromisso, estou com essa responsabilidade. Ok, vou jogar com as regras do jogo, mas entendendo que isso é secundário, porque está a serviço de algo maior. Isso sim vem em primeiro lugar. São os valores legítimos. Mesmo porque tem encarnações, você tem muito porém vem até aborrecido, aprender
Sempre, 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 sempre. E ensinando é quando a gente mais aprende. A gente está sempre aprendendo. Então aí a gente percebe que os acontecimentos, as dificuldades, aquilo que lá no começo da fala hoje, que às vezes perturbam tanto a nossa mente, desgastam tanto, a gente não sente mais necessidade daquilo. Daquele conflito, daquele embate, daquela competição, daquele desespero. Não, isso é secundário. Está certo, eu vou fazer disso uma experiência para que eu consiga contribuir para o que é principal na minha vida. Ah, mas Nelson, isso é tão desagradável? É, com certeza. Muitas coisas desagradáveis vão acontecer com a gente. Muitas. Mas eu vou fazer dessa experiência algo que acrescente, aprimore a experiência primária, fundamental. Não esquecer disso. Tudo quanto se considera virtude faz parte desse valor ético e dessa moral, frutos do amor, que trabalham o ser profundo e o estimulam ao crescimento, ao desdobramento das potencialidades adormecidas. De novo. Por isso que essa viagem interior, eu vou buscar o tesouro que já em mim, que já me habita, e eu vou tomar posse desse tesouro, manifestando-o no mundo. Aí sim sendo instrumento do divino para o despertar de outras pessoas. Seria assim, ó, como se você tivesse tomado consciência, Sim. por a luz, né? Aquilo que é inconsciente dentro de você, faz parte do teu inconsciente, que você ainda não reconhece, não integra, não reconhece que aquilo Sim. é você, Sim. e que você pode ser ainda melhor, Perfeito. não melhor de concorrer, não. Sim, exato, melhor. Para você mesmo. Sim, exato. Só que a gente vai passar por camadas. E nessa travessia, nós vamos ver maldade em nós também. Nós vamos ver o mal em nós também nessa travessia. Então, quando a gente fala, por exemplo, viagem interior, vem alguma coisa na mente de vocês de imagem? Fala, viagem interior, o que vocês imaginam? Você estava falando, eu estava imaginando se eu não teria que ir em busca de tudo que era positivo em todas as pessoas. Não, sim, também. Mas eu falo de uma imagem. Eu, por exemplo, eu vejo uma escada e descida. Acho que deve ser a etapa que eu estou. Eu vejo descida. Eu vejo mergulho. Então. Eu já vi mergulho também. Vejo tudo. Túnel, eu vejo escada, descida, a abertura de uma caverna, escuro. Mas percebe, essas coisas estão associadas ao inconsciente. Eu sempre lembro do encontro marcado. Qual? O encontro marcado. Sim. Perfeito. Deve ser difícil a gente pensar que você vai conseguir. Sim. Então, quando você pega indo para Dante agora, na Divina Comédia, qual que é a primeira parte da Divina Comédia? A descida. Então, percebe, o inconsciente está associado a essa descida. Ir aos porões, né, ir ao desconhecido, ao misterioso. Então, quando a gente sonha com cavernas, a gente sonha com túnel, a gente sonha com o oceano, mergulhar no oceano, está muito ligado. O oceano, geralmente, é um inconsciente coletivo. Agora, quando você pensa numa piscina, que já é mais limitado, você já pode pensar no inconsciente pessoal. Não que seja regra, tá? Mas a gente vai trazendo imagens. Então é importante ver que imagens vão surgindo da nossa mente conforme a gente vai estudando os conceitos. E é essa descida que a gente está tentando fazer. E a gente vai ter que atravessar essas camadas para chegar no nosso inconsciente sagrado. E lá nós vamos despertar. E olha que interessante quando a gente pensa no conto de fada. É exatamente o que a gente está fazendo. A gente vai descer para encontrar alguém adormecido e com o nosso beijo nós vamos despertar. Nós vamos trazer a alma à vida. Um resgate. Colocando-se a felicidade na satisfação das necessidades fisiológicas e sociais. Esse é o nível básico, né? Esse é o nível básico de desenvolvimento, o início superficial. O que a pessoa faz? Ela associa a felicidade com prazer. Então ela coloca a felicidade às suas necessidades fisiológicas e sociais. Com isso ela não consegue avançar. Com isso ela vai continuar estimulando desejos, apegos, e vai se sentir sempre em falta, sempre ameaçada, sempre assustada. É inevitável que o despertar seja sempre deprimente. Por que o despertar vai ser sempre deprimente? Porque a gente vai ver, nossa, o que eu estava fazendo, né? O que eu estava fazendo? Como é que eu poderia ter feito isso, pensado isso, concebido aquilo? Então é natural que seja deprimente e passe por esse estágio.
Mas não é aquele deprimente paralisante, mórbido, não. É um processo natural de falar, poxa, nossa, olha, agora que eu estou vendo, tem muita coisa para eu arrumar, para eu reparar, para eu ressarcir, para eu trabalhar, muita coisa para fazer. Cansativo, destituído de significação real. Por isso, jornadeiam de uma para outra satisfação, negando-se a passar por esse processo de despertamento, de transformação, de crescimento. Eles buscam uma compensação falsa para isso. É um substituto falso para isso, que é as satisfações com as necessidades fisiológicas e sociais. E aí eles não ficam, nós não ficamos satisfeitos, o que a gente vai fazer? Aumenta a intensidade. Não vou procurar em outros locais e fazer uma reflexão, não, isso aí é cansativo, vai ser deprimente, assustador, ruim, não, estudar, pensar, me responsabilizar, não, aumenta a intensidade. E aí a pessoa intensifica, gerando mais dependência, mais sofrimento, mais alienação. Então, por isso que ela disse, jornadeiam de uma para outra satisfação. As multidões em aturdimento. E aí que é o principal. Tem muitas experiências, vou ver se eu consigo trazer alguns vídeos de experimentos de psicologia social. Tem um vídeo em que a professora conseguiu fazer um dos alunos que chegou atrasado ver uma cor que não era a que estava projetada. Vocês já viram esse vídeo? Estava projetada uma cor, e aí você vai lá e eles falam, não, isso aí é montagem. Esse vídeo em questão pode até ser, mas há muitos experimentos reais que comprovam que isso é possível. Eu consigo mudar a opinião da pessoa, porque ela fica insegura com o fato da maioria pensar diferente. Então a maioria está falando, não, isso é azul, é azul, é azul. Aí você olha e fala, mas pelo amor de Deus, é verde, isso não é possível. Só que aí você fala, está todo mundo numa sala de aula, a professora, dotada de um poder, de uma autoridade, socialmente atribuída a ela, todo mundo falando, a pessoa vai responder timidamente, é verde mesmo. Ou é azul, sei lá qual cor que eu falei. Mas não a cor que estava lá. Então, esse é um problema. Nós estamos num planeta, num estágio evolutivo, em que a maioria acredita que felicidade é prazer. Felicidade é satisfação das necessidades fisiológicas, sociais. Então você precisa entrar no mundo para isso. Se você não entrar, você vai sofrer, você vai ser engolido pelos espertos, você vai ser tonto, você vai ser isso, você vai ser aquilo. E aí você vê a maioria indo para lá. Mesmo que você tenha um vislumbre, você tem que ter muita força de caráter para sustentar. Muita, porque, como nós dissemos, muito provavelmente você vai caminhar ou sozinho ou com uma minoria. E dependendo do momento e do grau, cada vez mais solitário, entre aspas, nessa jornada que você vai ter. Vai ser solitário no sentido de pessoas acompanhando a tarefa. É o famoso ovelha negra. Sim, vão abandonando. Exatamente. Eu não posso caminhar elevando quem está precisando. Porque você pode estimular. Imagine mais ou menos assim, como se o universo estivesse cantando uma música, está cantando, entoando. E quem consegue ouvir se sente atraído por aquilo e vai. Só que tem sereias cantando também. Certo? Você conseguiu ouvir aqui, está indo para lá. Você pode fazer força a esse coro para estimular a elevação dos outros? Pode. Mas a decisão é do outro, você não pode fazer ele se elevar. Você não pode. Então, se ele está ouvindo a sereia ainda, ele não vai. Aí você ficar não é virtude. E aquilo não faz sentido lento, o outro achar. Exatamente. E o que você vai ter que fazer? Vai ter que respeitar. Você vai continuar emanando o convite, porque você está vibrando com esse cara para continuar. Mas você não pode decidir por ele. Entende? Então, eu vou elevar o outro. Não, ninguém eleva ninguém. Você só eleva a si mesmo. Você só vai elevar a si mesmo. Aí você vai para o caminho do controle, da manipulação, da soberba, e você vai achar que está sendo virtuoso. Ixi, a mente prega essa peça na gente direto. Esse é o erro mais clássico. E aí é aquela coisa que está falando, a ilusão. Exato. E não acontece só com o espírita isso, né? A pessoa, no primeiro ano do curso de psicologia, é chata demais a pessoa. Por que a pessoa é chata? Ela leu 2 páginas. Não, você é narcisista, você está falando da sua mãe, ela é borderline, ela... A pessoa nem acabou. Aí quando ela termina o curso, ela conseguir terminar, estudar, estuda. Ela fala, nossa, por isso que o despertar é deprimente. Quanta besteira eu falei para a pessoa. Então ela começa a perceber que é mais
Elevar. Não é besteira. A gente não eleva. Não é. Isso não é. Isso é nosso entendimento. Mas é uma tentativa. A gente deseja que os outros se elevem. Isso é nobre, isso não é ruim. Só que a gente não vai poder fazer isso. A gente não pode fazer. Então, nossa tarefa é conseguir ouvi-los. Agora, é interessante. As sereias não vão parar de cantar. Aí é uma pergunta para vocês levarem para a gente tentar responder na próxima semana, que já deu. Vou contar uma história para vocês. Sim. Eu tive uma moça que trabalhou conosco lá no lugar por 8 anos. Então, ela conhecia meus filhos desde pequenininhos, eu tenho segundo desde uma integrada. Certo. Então, o marido, o filho, e quando nós a gente estava para se mudar, eles foram no domingo lá almoçar com a gente. E o meu filho, que é autista, que ele adora contar piadas, o nome da Alexa, e algumas ele ouve na Alexa, outras ele inventa. Certo. Ele contou várias, eles viram, e uma, veja bem, né? Eu adoro, ela me ajudou muito, mas é uma pessoa simples, estudar, né? Ela é empregada. E ele fez uma piadinha da Maria Antonieta da Revolução Francesa. E eles ficaram olhando assim para ele. Aí, eu não sei se vocês estão entendendo, Sim. assim, era uma piada, mas eles quem foi a Maria Antonieta e a Revolução Francesa? Aí eu falei para ele, faz piada da salada. Então, eu acho que é isso a vida das pessoas. Tem gente que não está preparada ainda para ouvir sobre a Revolução Francesa, mas a gente fala tudo disso da filosofia. Mas a gente tem que estar sempre disposto a convidar, a participar, a ajudar e a reconhecer que a gente também está recusando o convite de pessoas que sabem muito mais do que a gente. Não é muito mais. A gente está todo mundo no mesmo processo. Mas para vocês pensarem, as sereias, que é uma metáfora bonita, elas não vão parar de cantar. Como que eu vou parar de ouvi-las? Mas muitas vezes a gente escuta, Nelson, mas não ouve. Sim. Mas pensa no chamado da sereia. O chamado da sereia é para ilusão. Vocês lembram do mito do livro da Odisseia? O que Ulisses teve que fazer para não ser tentado pelas sereias? Ele se amarrou no mastro e tapou os ouvidos com cera, né? Ele se preparou para aquilo. Porque as sereias não vão parar de... Mas isso é uma metáfora, a gente não vai fazer isso, né? Nos amarrar e tal. Agora, o que a gente vai fazer para não ouvir? Exato, isso é um simbolismo. Tentem interpretar esse simbolismo, mas a gente conversa na semana que vem, que eu já passei muito tempo. Gente, muito obrigado, foi muito gostoso conversar com vocês. Obrigado.